Localizado no Nordeste brasileiro, o arquipélago de Fernando de Noronha é um dos mais deslumbrantes do mundo. Resultado de atividades vulcânicas e processos erosivos, o arquipélago hoje é patrimônio natural mundial da Unesco. Nesse vídeo, nós procuraremos entender como essas paisagens deslumbrantes se formaram e a sua atual configuração. Fique conosco e vamos descobrir mais sobre esse incrível paraíso do Brasil. Em relação aos primeiros registros da ilha de Fernando de Noronha, temos em 1500 a carta do cartógrafo espanhol Juan de la Cosa, que registrou nesse ano a localização do arquipélago. Em 1504, ocorreu a doação da então ilha de São Lourenço para Fernão de Noronha, que se tornou a primeira capitania hereditária do Brasil. E em 1932, Charles Darwin visitou o arquipélago e registrou em seus trabalhos a grande biodiversidade do arquipélago. Já em 2001, a Unesco declarou a então ilha de Fernando de Noronha como Patrimônio Mundial Natural. Bom, o Geoparque fica localizado no arquipélago homônimo do Oceano Atlântico e ele é composto por 21 ilhas, ilhotas e rochedos, sendo que a principal ilha ocupa cerca de 90% de todo esse território. E essa ilha é justamente a ilha de Fernando de Noronha, que é pertencente ao estado de Pernambuco. A ilha tem cerca de 10 km de comprimento, 3,5 km de largura e 17 km quadrados de área exposta acima do nível do mar, sendo que o acesso a essa ilha pode ser tanto marítimo quanto aéreo, sendo que os principais pontos de partida seriam Recife e Natal. O clima em Fernando de Noronha ele é tido como tropical quente, então tem uma estação seca que vai de setembro a fevereiro, seguida por uma estação úmida que vai de março a agosto. A melhor época para o turista ir em Fernando de Noronha é justamente entre agosto e a primeira metade de outubro. Por mais que a partir de setembro começa essa estação seca e mais quente, propícia aos lugares praianos, a partir da segunda metade de outubro começa a temporada de swell, que são correntes marítimas que fazem com que o mar de Fernando de Noronha fica com ondas mais fortes, mais altas, então o mar fica mais mexido, mais propício para os surfistas. A economia de Fernando de Noronha ela é movida pelo turismo, então o turismo ele corresponde com a maior parte da economia. Toda a mercadoria que chega no arquipélago é feita através de navios, então as mercadorias são transportadas por navios, então são vários dias que uma mercadoria leva para chegar no arquipélago. Em relação à flora, o que se tem hoje no arquipélago não é o que se encontrava anteriormente quando os primeiros navegantes chegaram. Hoje tem-se predominantemente uma vegetação arbustiva e herbácea e com algumas espécies invasoras, exceto no Morro da Quixaba e Ponta do Sapato, que possui vegetação arbórea preservada. Em relação à fauna, o conjunto de ilhas é um grande berçário para a reprodução de espécies marinhas, como os golfinhos rotadores e os tubarões. E em relação às espécies terrestres, tem-se apenas uma espécie nativa, que é um pequeno lagarto chamado de mabuia, que inclusive é uma espécie endêmica. Fernando de Noronha tem três formações geológicas principais: a formação Remédios, a formação Quixaba e a formação São José. A formação Remédios é a mais antiga da ilha, que corresponde ao Mioceno superior. Ela é constituída por depósitos piroclásticos na base e circundada por intrusões ígneas.
Quando a gente fala da formação do arquipélago de Fernando de Noronha, isso está ligado à presença de um hotspot que esteve ativo na região. Hotspot, como o próprio nome já diz, são pontos quentes, são bolsões de magma que se localizam no interior da crosta terrestre, que nós chamamos de plumas mantélicas, e que ascendem em direção à superfície, formando vulcões que, por sua vez, formam um arco de ilhas vulcânicas quando isso ocorre no oceano. Porque eu tenho vulcão, vai acontecer erupções vulcânicas, então a lava ela vai se acumulando até o momento em que o vulcão ele começa a ficar, ele passa do limite oceânico e fica exposto. Então esse hotspot ele pode mudar de posição, como eu vou explicar mais para frente, e esse que erra o vulcão, ele vai passar a ser uma ilha vulcânica. Então, como exemplo de ilha formada por um hotspot também, nós temos o Havaí, que ainda tem um hotspot ativo no Havaí. As erupções vulcânicas que acontecem no Havaí é pela presença desse hotspot, como não acontece em Fernando de Noronha mais, que já teve um hotspot em Fernando de Noronha. Mas como a gente sabe que um hotspot foi responsável pela formação de Fernando de Noronha? Bom, a posição de um hotspot ela é fixa, mas a da placa tectônica não. Então, à medida que a placa tectônica vai se movimentando, a posição do hotspot, relativamente, também vai variando. Então, eu tenho um hotspot aqui. Aconteceu uma erupção, ele formou um arco de ilhas vulcânicas. A placa se movimentou, a posição relativamente dele também variou. Ele vai gerar um arco de ilhas vulcânicas nessa outra posição. Então, na região mais ou menos de Fernando de Noronha, nós temos o Atol das Rocas, que também é um complexo de ilhas vulcânicas que foi formada por essa presença desse hotspot que também formou Fernando de Noronha. Então eu tenho o Atol das Rocas aqui e mais embaixo eu tenho o Fernando de Noronha, os dois com idades diferentes. Isso mostra a posição que o hotspot fez relativamente. Morro da Quixaba é constituído de um derrame de empilhamentos e depósitos piroclásticos de lavas melacráticas ancaracríticas que se afloram nos planaltos escalonados da ilha principal e constitui ilhas como a Ilha Rata. E as rochas piroclásticas presentes são tufos, tufos brechas, lapilitufos e aglomerados. Com a elevação do nível do mar, a plataforma da ilha foi coberta por areia e cascalhos de praias e ventos alísios vindos do sudeste movimentam essas areias e formam dunas de 20 metros de espessuras que ligam a Ilha Rata à Ilha de Santo Antônio. Devido a essa elevação do nível do mar, parte dessa areia que está emersa forma o calcarenito de Caracas, que é um sedimento de cor creme clara, constituída de carbonato de cálcio biogênico, porque na ilha o quartzo é praticamente inexistente. A formação São José ela é restrita às pequenas ilhas de São José, Cuscuz e de Fora, e além disso ela possui um derrame horizontal de basanito cuja espessura excede 25 metros. Além disso, nessa formação encontra-se presente inúmeros xenólitos, onde a maioria deles são encontrados na parte inferior do derrame, o que indica que, originalmente, elas vêm da parte mais inferior e antiga do manto superior. No que tange à geomorfologia de Fernando de Noronha, eu diria que nós temos um relevo bem diversificado. Nós temos os morros, que é a formação de relevo mais imponente do arquipélago, porque eles são mais resistentes à erosão e formam paisagens que, quando combinada a outros tipos de relevo, são formas exuberantes. Nós temos o Morro do Pico como exemplo, que a partir de um mirante os turistas assistem um pôr do sol que se esconde atrás dele. Nós temos o principal cartão postal da ilha, que quando fala de Fernando de Noronha logo remete a ele, que é o Morro dos Irmãos, que são duas formações rochosas que se erguem no oceano, uma paisagem simplesmente exuberante. Nós temos, além disso, os planaltos, que são
áreas de maior elevação comparadas ao seu entorno. Nós temos as baixos platôs, que correspondem à maior parte do arquipélago, que são formas de relevo inferior aos planaltos, de pouco a médio onduladas. Nós temos os campos de dunas, que são sedimentos de rochas que foram transportadas e depositadas em um local. Então, em pontos específicos da ilha, nós temos essas dunas. Nós temos os mangues, que é uma coisa bastante diferente nessa localização de Fernando de Noronha na América do Sul. Então, em um ponto específico da ilha, nós temos essa paisagem de mangue, e além disso nós temos as praias, obviamente, que formam a principal atração turística de Fernando de Noronha. Águas cristalinas, uma forma exuberante. Para ter noção, uma praia de Fernando de Noronha, a Baía do Sancho, foi considerada por 4 vezes consecutivas, em uma votação feita no site TripAdvisor, como a praia mais bonita do mundo. E isso mostra toda a grandiosidade de Fernando de Noronha quando a gente fala de beleza natural. Esse é o nosso Brasil. O que nos resta dizer de Fernando de Noronha? Um geoparque com características tão únicas que encanta quem ali está. Uma vida marinha intensa, uma fauna e flora incríveis, a geologia marcada por mistérios. Nós, enquanto exploradores desse vasto universo, precisamos descobrir, precisamos desvendar esses mistérios e procurar entender como o nosso mundo funciona. Geoparque de Fernando de Noronha, nós precisamos cuidar de ti, para as gerações futuras presenciar essa paisagem tão magnífica, essa geologia que é espetacular para toda a humanidade. Well, you know...